Isadora. Senhor, nós queremos apresentar, Senhor, a tua serva diante do Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha usá-la como um canal nessa noite, ministrar, como instrumento, Senhor, ministrar nossos corações. Poderosamente, que o Senhor, ó Deus, possa falar com cada um de nós. Deus, transformando nossos corações, mas oramos para que o nosso coração esteja aberto como uma terra, Senhor, ó Deus, fértil, Senhor, arada, ó Deus, para que essa semente caia e possa crescer e germinar e dar muitos frutos nos nossos corações. Abençoa a vida dela, Senhor, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, irmãos, vamos dar continuação, a essa série de mensagens da aprovação à vitória. Semana passada o pastor pregou sobre do medo à fé e hoje eu vou falar um pouco sobre da tristeza à alegria. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios 31, versículo 25. Provérbios 31, verso 25. Diz assim a palavra: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Então, o texto está falando que reveste de força e dignidade e sorri diante do futuro. Assim como nós vimos, semana passada, sobre o medo à fé, hoje a gente vai ver um pouco como a gente sai da tristeza para a alegria. E não é a alegria que a gente, às vezes, entende aí fora que só porque você está sorrindo, mas é a alegria que vem do coração, a alegria do profundo, do íntimo do nosso coração. E essa alegria somente o Senhor pode nos dar. Somente Jesus pode transformar essa tristeza que o mundo coloca nas nossas vidas em alegria. E quando a gente pensa nessas questões de tristeza, a gente pensa sempre em alguma situação de doença, ou às vezes uma morte, uma perda de algo que você passa na sua vida, uma provação que traz tristeza para o seu coração, onde você vive ali com uma tristeza, uma angústia dentro de si. E isso, quando a gente pensa, às vezes muitas pessoas culpam o Senhor, culpam Deus porque perdeu ou porque aconteceu isso. Mas só que Deus, quando Ele dá a prova para as nossas vidas, Ele é um professor para nós. Então, lembra aí da escola. A escola tem a prova para ver como que você está. Como que você está ali para você ser avaliado. E a mesma coisa o Senhor faz conosco. Ele nos dá a prova, a aprovação, para ver como a gente está. Como a gente vai passar essa prova. E tem uma situação que se a gente colocar na nossa mente, isso muda tudo como você passa essa aprovação. Quando você pensa que, nossa, eu estou vivendo essa prova, mas eu já venci, você muda a mentalidade. Você tira a mentalidade de tristeza, de perca, de provação perdida, isso que eu estou passando não vai passar, e começa a se alegrar, porque você já entende que no Senhor você já venceu. Você venceu aquilo que você está passando. Então, hoje, o Senhor Ele vai falar com você sobre isso. Não pense que aquilo que você está passando não tem solução, porque o Senhor é quem dá a solução. O Senhor é quem traz de volta o riso para o nosso rosto e principalmente para o nosso coração. Amém? Então, da tristeza à alegria. A situação que você passa diante de ficar triste, ficar chorando, se lamentando, a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que alegria é essa? Como que eu vivo isso? Ou de que forma isso se faz na minha vida? Como que a gente consegue transformar, então, a tristeza em alegria? Deus, nessa noite, Ele vai trocar as suas vestes de tristeza, as suas vestes de lamento, as suas vestes de reclamação, de murmuração, de lamento. Nessa noite, o Senhor quer trocar as suas vestes, quer transformar as suas vestes em vestes de alegria. E isso não depende somente dEle, depende de você. Depende de você entender e aceitar que as suas vestes vão ser trocadas, que as suas roupas vão ser trocadas. Não somente a sua tristeza, vestes, a roupa,
mas a gente entender que é a veste espiritual, aquele ponto que você está diante do Senhor. Como que você está? A gente leu o versículo que fala que a gente precisa revestir de força e dignidade e sorrir diante do futuro. Sorrir diante do futuro. E que futuro? Futuro é aquilo que você colocou no seu papel aí. Aquilo que você está buscando, que você não está enxergando hoje, mas que o Senhor já liberou. E depende da postura que você está diante disso. Depende daquilo que você está fazendo, daquilo que você quer mudar. Se você realmente quer sair da tristeza para a alegria. Porque não adianta o Senhor liberar a palavra de alegria para a sua vida e você querer continuar vivendo na tristeza. Vivendo no choro, no lamento, na prostração. O Senhor dá vestes novas para nós. Mas para isso a gente precisa arrancar as velhas e colocar essas novas. E nessa noite, você tem essa oportunidade de trocar suas vestes para vestes de alegria. Ele está tirando essa roupa de tristeza de você e colocando no lugar dela uma dignidade e força. O Senhor está fazendo isso diante da sua vida nessa noite. Amém? Sorria e sorria para o futuro que Deus já planejou para a sua vida, sabendo que já está chegando. Se a gente olha para aquilo que a gente anseia, a gente para de olhar para a situação que estamos agora. E a gente olha para aquilo que está à frente, para aquilo que a gente quer alcançar. Então é muito importante a gente olhar para aquilo que é aquilo que você está buscando. E o Senhor já liberou isso. O Senhor já planejou isso. Então você precisa sorrir. Você precisa dar um sorriso e trocar essas vestes. Amém? Vamos sorrir, irmãos. Amém? Por mais que a tristeza venha na nossa vida, por mais que aquilo que você está lutando, por mais que a aprovação é muito grande, você precisa sorrir. Você precisa se alegrar. Você precisa sair da tristeza para a alegria. E isso ninguém pode fazer por você, somente o Senhor vai te ajudar. Somente o Senhor vai carregar você. Saia da tristeza para a alegria. Sorria nessa noite. E hoje a gente vai ver a história de uma mulher. A pastora Silvana, no domingo retrasado, citou essa história. E a história de Ana, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, no verso 18. A gente não vai ver a história toda, mas Ana era estéril, ela não podia ter filhos. E naquela época, a lei permitia que a mulher que não pudesse dar filhos ao seu marido, ele poderia se casar com outra mulher. Naquela época, tá, irmãos? Deixando bem claro isso, porque senão entendam errado. Ana era estéril, então, as características de Ana. Ana era estéril e ela tinha uma segunda esposa, do seu marido, Eucana, que era Penina. Então, Eucana, ela tinha filhos com Penina e Ana não tinha filhos. Ana era estéril. E a Penina, como provocadora, ficava irritando Ana, porque Ana não tinha filhos. Ficava ali provocando que Ana não podia ter filhos. E além disso, fora esse desafio ali familiar, pessoal, da outra mulher estar provocando ela, o contexto histórico que Ana estava vivendo ali é que a monarquia estava dividida naquela época. Israel não tinha rei, não havia rei, e existia uma fraqueza política militar muito grande, generalizada ali, e os filisteus estavam oprimindo Israel. Então, esse era o contexto histórico ali de Ana. Então, além de ela não poder ter filhos, ter uma pessoa ali provocando ela, ainda tinha todo um contexto histórico de que Israel também não tinha rei. Ali não havia rei naquela época. Então, Ana estava passando por isso. Vamos ler o versículo 18. 1 Samuel, capítulo 1, 18. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o caminho, comeu, e o seu rosto não estava mais abatido. Antes, então, conta tudo a história de Ana, que Ana estava orando silenciosamente, e ele olha para ela, acha que ela estava bêbada, porque ela estava orando, falando ali, e aí ela depois vai e clama ao Senhor, Então, estava silenciosamente orando e mexendo os lábios. Então, ele fala para ela que ela estava usando vinho, mas somente
que ela não estava embriagada, ela estava apenas orando ao Senhor, ali silenciosamente. E aí, então, diante desses contextos, né, da esterilidade, do desafio pessoal, do desafio familiar, do contexto histórico, Ana estava passando por tudo isso. Mas só que algo mudou na vida de Ana. E é a mesma coisa que você precisa agarrar nessa noite, para a sua vida, para poder transformar a sua tristeza em alegria, assim como Ana também transformou. Hoje você pode estar com alguma área estéril na sua vida, que não seja filhos. Às vezes é uma doença que você já clamou, já tem buscado e não cura. Às vezes é um emprego que você tem buscado, uma casa, uma situação financeira que você não consegue sair dessa situação. Às vezes é até um sonho que está paralisado, algo que você sonha e que está paralisado. Às vezes é uma esterilidade de filhos mesmo, que às vezes você tem tentado ter um filho e não está conseguindo. Às vezes é uma situação no seu casamento que você tem orado, tem buscado ao Senhor para poder ali alcançar uma vitória. Eu não sei. Ninguém que está do seu lado aí sabe. Mas o Senhor sabe. O Senhor que sonda os corações, conhece o íntimo da sua alma e sabe o que você está passando. Só que não adianta eu falar aqui e você não declarar sobre a sua vida. Não adianta eu pregar aqui e você não trazer isso e declarar para o Senhor, não se abrir para o Senhor e deixar que Ele faça aquilo que é preciso fazer. Porque muitas das vezes nós trancamos o nosso coração para a mudança que o Senhor quer fazer na nossa vida. E às vezes nós mesmos estamos vivendo aquela situação de lamento, a situação de esterilidade. Ana não estava lamentando porque ela era estéril. E a gente vai ver a situação que ela estava fazendo, o que ela estava fazendo que mudou toda a situação dela. E às vezes você está aí, em vez de você olhar aquilo que está na frente, aquilo que o Senhor já planejou para você, você está lamentando. Você está no mesmo lugar, não se moveu. Então declaro hoje sobre a sua vida que você será fértil nos momentos que você está passando. Você será fértil nos momentos de dor, nos momentos de tristeza, nos momentos que você está passando. Será fértil. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 14, verso 17. Romanos, capítulo 14, verso 17. Diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo ele quer levar ao seu coração a alegria do reino do Senhor, a alegria que vem do profundo, do íntimo do coração de Deus, a alegria que só Jesus pode nos dar. E às vezes a situação que você está vivendo, você está assim, isso aí que você está falando não vai acontecer na minha vida, não vai mudar, não vai ter solução. A situação que eu vivo, o problema que eu estou enfrentando não tem solução. Mude as suas palavras. Declare hoje sobre a sua vida que o reino de Deus ele não é comida e nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. A alegria que vem do Senhor. E por mais que você está vivendo essa atmosfera terrena de tristeza, essa atmosfera que as pessoas às vezes ficam perguntando, você ainda está nessa situação, você ainda está vivendo isso, você ainda não foi curado, isso não resolveu. Traga hoje para a sua vida a perspectiva dos céus de alegria. Somente a alegria que vem de Jesus, a alegria que somente Ele pode te dar. A alegria somente que vem do céu. E essa alegria é possível, mesmo nós estando aqui na terra. Amém? Então, a gente vai ver 3 pontos nessa noite, para a gente transformar a tristeza em alegria. E o primeiro ponto, você precisa decidir chorar no lugar certo. Não é chorar com a pessoa a sua amiga lá do mundo, um parente que não conhece o Senhor, até mesmo um irmão da igreja. Não é esse lugar que você tem que chorar. Em 1 Samuel 1,10, fala que, e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Não falou que era com outra pessoa.
Ela orou ao Senhor, chorou e orou ao Senhor. Hoje você está no lugar certo. Eu não sei o que você está passando, não sei se às vezes o seu coração agora está aflito e está querendo chorar, mas você está no lugar certo. O lugar de choro, mas que vai ser transformado em alegria. O lugar de choro que vai ser regozijado. Esse é o lugar. Você está no lugar certo nessa noite. Então, e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Não há problema em chorar. Então, não tem problema você chorar. A Ana, ela estava com a alma amargurada e chorando muito. Mas só que, se você está chorando no lugar errado, esse choro não vai parar. Esse choro não vai cessar. Se você está chorando com o lugar e a pessoa errada, isso não terá fim, você vai continuar chorando. E aí depois que Ana estava ali chorando e falando com o Senhor, com esse chorando muito, que a Bíblia diz que ela estava chorando muito, ela começa a pensar e ela vai clamar ao Senhor. Então, o lugar certo que você está chorando importa para transformar a tristeza em alegria. O lugar certo, ele transforma a sua tristeza em alegria. Deus dá propósito às suas lágrimas quando você chora aos pés dele. Então, todas as suas lágrimas só vai ter propósito se você chorar diante dos pés de Jesus. Ajoelhar diante deles, diante da presença dele e chorar diante dele. Se você começa a sair dessa perspectiva e parar de olhar o que está acontecendo no seu presente, sabendo que Deus já está no futuro, porque Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe aquilo que está na nossa frente, o dia de amanhã que nós nem sabemos, Ele vai renovar a sua alegria. Mas você precisa mudar essa perspectiva, chorando no lugar certo. Então, chore diante de Jesus, chore aos seus pés, se derrame e se quebranta diante dos seus pés. Eu vou fazer uma pergunta para vocês nessa noite e você reflita muito bem. Quando as coisas ficam difíceis para você, para onde você corre? Aonde você corre? Seu marido? Seus filhos? Algum parente? Uma amiga? Para onde você corre? Irmãos, o primeiro lugar, quando a dificuldade vem, quando o problema vem, quando a doença vem, quando até a morte vem, sabe o lugar que nós devemos correr? Aos pés de Jesus. Aos pés daquele que morreu por nós, que venceu a morte por nós, carregou todos os nossos pecados. Por isso é muito importante a gente chorar no lugar certo, que é aos pés de Jesus. Você não pode correr para outra pessoa, você precisa correr para o Senhor. Você precisa chorar diante do Senhor. Amém? Então pense nisso. Quando as coisas ficam difíceis para você, para onde você tem corrido? Se você tem corrido diante de pessoas, para pessoas, mude isso essa noite e corra para os pés de Jesus. A segunda coisa para a gente transformar a nossa tristeza em alegria é clamar para a pessoa certa. Ana depois continua no verso 11. O 10 fala, né? Com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Lembrar-se é mais do que simplesmente saber que Ana existe. Então, o que ela estava pedindo para o Senhor ali, não era para o Senhor lembrar dela em si, mas era para lembrar daquilo que ela estava precisando, daquela súplica que ela estava clamando, que era o filho. Então, ela fala para o Senhor, te lembrares de mim. Então, não é sobre lembrar de você. Nessa noite, você pode dizer para o Senhor, Senhor, lembra-se de mim. Lembra disso que eu tenho buscado, disso que eu tenho clamado. Lembra disso que eu tenho apresentado diante do Senhor. Essa aprovação que eu tenho passado, não é de você. Sabe por quê, irmãos? Ele não esquece de você. Ele não deixa você de lado. Ele nunca se esquece de um filho dele. Ele não se esquece de nós. Então, assim como Ana clamou ali para o Senhor lembrar dela,
é sobre aquilo que ela precisava, que é o filho, né? E depois ela ainda cita, para ele conceder um filho a ela. Então você precisa apresentar diante do Senhor, não para se lembrar de você, mas lembrar da situação que você tem passado, da provação que você tem passado. Então, para o Senhor lembrar do favor que Ele precisa para a sua vida. E saber que Deus, ela não somente disso, mas ela declara aquilo ali para poder saber que Deus vai fazer aquilo na vida dela. Isso é muito importante, irmãos. Porque às vezes a gente põe, e se Deus fazer? A gente precisa ter fé o suficiente para declarar, Deus vai fazer. E sabe, e declarar com força, com vontade, com dignidade, com alegria. Porque às vezes você só se preocupa com o lamento, você só se preocupa com aquilo que você está ali vivendo e se fica lamentando, reclamando, murmurando. E esquece de declarar para o Senhor, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer. Eu tenho fé e eu estou diante dos teus pés, chorando, lamentando, buscando na fonte que o Senhor vai fazer. A mentalidade precisa ser mudada. Sabe por quê, irmãos? Nós temos mentalidade de escravos, de mendigação. Nós precisamos ter a mentalidade de filhos, filhos amados, filhos que estão diante dos pés do seu amado, do seu pai querido, e tem a dignidade de chegar diante dele e falar, o Senhor vai fazer. Então, nessa noite, você precisa mudar as suas palavras diante do Senhor, saber que Deus vai agir a seu favor. Ana também entendeu ali que Eucana não ia resolver o problema dela. Se ele resolvesse, já tinha resolvido, porque era o filho que eles precisavam. Ana sabia que quem podia resolver o problema dela era o Senhor. Era o Senhor que podia. Então, eles tinham procurado tudo ali que estava ao alcance. Então, às vezes, você também já procurou todos os médicos, todas as pessoas que talvez você ache que poderia te ajudar. Você já buscou alternativas contrárias à palavra de Deus para resolver seus problemas financeiros. Você, às vezes, já foi em todos os médicos para descobrir qual que é esse diagnóstico que você tem. Você já foi diante disso tudo. E você chegou numa situação que você não tem solução. E assim como Ana, ela sabia que Eucana não podia resolver. Mas o Senhor pode. Então, nessa noite, diante de qualquer diagnóstico que você teve, declare sobre a sua vida, eu sei que o meu Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor, Ele está com as chaves na mão da solução que eu preciso. O pastor Carlito Paz, ele fala que faça tudo como se dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Então, ore como se tudo dependesse do Senhor e depende. Ore com todas as suas forças. Se derrame diante do Senhor. Clame para a pessoa certa, aquela que pode solucionar, aquela que pode resolver. Ore, consagra, faça voto, faça um jejum e para de reclamar, para de murmurar, para de se lamentar. Você precisa mudar. Nós precisamos ter a mente mudada diante das situações que nós passamos. Nós precisamos encher a nossa casa com a atmosfera de adoração. Ler a Bíblia, ler o devocional, ter postura de um soldado. Já viu o soldado ir para a guerra sem armadura? Já viu? Não é possível. Se ele for, ele vai morrer. E às vezes o que está estéril na sua vida é porque você não tem usado a armadura do Senhor. Efésios 6 fala qual que é essa armadura para as nossas vidas. Efésios capítulo 6, no verso 10, fala toda a armadura, pois você pode ler. Fala tudo aquilo que a gente precisa vestir, e principalmente essa aqui, que resolve todos os nossos problemas. Aqui tem todas as soluções, irmãos. E sabe por que às vezes a gente não encontra? Porque a gente não abre. Porque ela está assim, ó, fechada. Ela fechada, ela não resolve. Mas quando eu abro ela e peço ao Espírito Santo para me mostrar aquilo que eu preciso, e eu leio com o meu coração diante do meu Senhor, Ele vai falar e a solução vai vir. A dependência nossa tem que ser a palavra do Senhor. E não pessoas, e não dinheiro, e não bem material. A nossa dependência tem que estar no Senhor. Tenha a postura de um soldado. Enquanto
Penina estava ali orgulhosa, né? Estava ali falando, contrapondo, né? A Ana, julgando a Ana, declarando palavras para a Ana, né? Humilhando ela. Ana estava humilhando diante do Senhor. Ana estava diante do Senhor, se humilhando diante daquele que podia resolver. Penina era tão orgulhosa que a alegria dela estava nos filhos e não no Senhor. E a nossa alegria tem que estar no Senhor. E não quem está do nosso lado, não nos nossos filhos, não na nossa carreira, não no nosso emprego. A nossa alegria não pode depender de outra pessoa. A nossa alegria precisa ser dependente do Senhor. A sua alegria precisa depender do Senhor. Amém? Nós precisamos depender. Tiago 4,6 fala que, mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humildade. Não é você estar com as suas roupas, minha roupa está rasgada, eu sou muito humilde. Não é isso, humildade. Humildade é o coração quebrantado diante do Senhor. Humildade é você reconhecer que você é pecador, que você é errado, que você não está certo e que você depende de Deus, que você não consegue fazer nada sozinho. Às vezes a gente fala assim, aquela pessoa é muito humilde, mas às vezes a pessoa não tem nada e não é humilde, é orgulhosa, porque a humildade não quer dizer sobre isso. Humildade quer dizer sobre a gente se depender do Senhor, a gente depender daquele que criou todas as coisas. Então dependa do Senhor, seja humilde, não seja orgulhoso diante daquilo que você está enfrentando, tenha a coragem de expressar para o Senhor, que às vezes nem para o Senhor a gente abre a boca para falar aquilo que a gente precisa. E a gente precisa falar para o Senhor. A gente precisa declarar. Então, não seja orgulhoso, seja humilde. E lembre-se que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Então, o primeiro passo para transformar a sua tristeza em alegria, decida chorar no lugar certo. Chore aos pés de Jesus. O segundo passo, clame para a pessoa certa. Clame para Jesus. Não clame para as pessoas que não vão te ajudar. Às vezes vão só tacar pedra. Vão fazer igual a Penina ali. Vão começar a julgar. Você não serve esse Deus? Que Deus é esse que não resolve? Que Deus é esse que não cura? Que Deus é esse que te deixa passar por isso? Às vezes você está indo nessas pessoas, achando que são suas amigas, que são ali seus braços direitos, e estão só te colocando para baixo, só te pondo mais para baixo. E quando você vira as costas, está te desejando que você se afunde mais e mais, porque você está indo na pessoa errada. Vá na pessoa certa, que é Jesus. Clame para essa pessoa certa. Ele está com os braços abertos, irmãos, esperando você clamar para Ele, você ir ao encontro dEle e se derramar aos pés dEle. Mas para isso você precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que você precisa dEle. Então a Penina, ela confiou que os filhos eram alegria, mas a Ana confiou que a sua alegria estava em consagrar a Deus os seus filhos. Você percebeu que ela fala ali para o Senhor, né? O Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não esqueceres de tua serva, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Ela não ficou com aquilo que ela ganhou. Antes dela ganhar, ela já dedicou ao Senhor. E sabe por que às vezes você não recebe? Porque se Deus te dá, você some. Aquilo que você está, se Deus te curar, você nem tem coragem de voltar aqui para agradecer. Você nem tem coragem de chegar diante dele para agradecer. Você é orgulhoso, você deixa o orgulho voltar. E Ana não. Ana, antes de receber, ela declarou: eu vou dedicar ele todos os dias da vida do meu filho ao altar do Senhor. E assim fez. E foi um grande homem. Então, dedique e consagre a sua alegria a Deus. Aquilo que você precisa, aquilo que está precisando, que seja, não sei o que é, o Senhor sabe. Às vezes é a cura de uma doença, às vezes é uma situação que não está tendo solução. Declare: Senhor, se o Senhor resolver, o Senhor vai resolver. Eu vou testemunhar, eu vou querer que vidas sejam alcançadas através desse testemunho. Senhor, que o Senhor realize na minha vida para glorificar o Teu nome.
É esses pensamentos que a gente precisa mudar. Pensamentos de pessoas humildes. A gente precisa ter. E o terceiro passo para transformar a sua tristeza em alegria é focar na promessa. 1 Samuel 1, 17 e 18 fala assim, que então Eli respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. O filho veio? Não. Tinha chegado ainda. A promessa não tinha chegado. Mas o que ela fez? Ela comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Ela saiu do lamento, do choro, diante da pessoa certa, no lugar certo, e se alegrou, sem receber a promessa. E sabe o que a gente tem que fazer? Sair dessa veste de lamento, dessa veste de tristeza, e declarar já que a nossa promessa chegou. Que a nossa promessa já está nas nossas mãos. Isso muda tudo. Deus, Ele não mente. Ele cumpre tudo o que Ele promete. E assim como Ana, nós precisamos parar de chorar e ver que a promessa está vindo. Parar de chorar sabendo que a promessa está vindo. Isso é muito importante, irmãos, quando a gente pensa nas promessas do Senhor. Quando a Gabriela teve que ficar internada os 4 primeiros dias de vida, alguns irmãos já sabem, o Guilherme testemunhou, nós tínhamos recebido uma promessa do Senhor há 7 dias atrás. E sabe o que a gente fez? Eu tinha pedido o Gabriel para poder me mandar o vídeo, eu voltei a promessa e fiquei assistindo. Para não deixar vir para o meu coração, eu começar a murmurar com o meu Senhor. A falar, Deus, por que o Senhor fez isso? Nós te servimos, porque tem pessoas que fazem isso. Vem a luta, vem a provação, começa a reclamar. Mas eu estou lá na sua casa te servindo, por que o Senhor fez isso comigo? E antes disso vir na minha mente, porque a gente é falho, irmãos, eu comecei a assistir e ver a promessa do Senhor. Deus declarando sobre a vida dela que ela era um milagre, que ela tinha promessa, que ela tinha algo ainda para cumprir. E isso foi o que nos deu força. A gente enfrentou os 4 dias dela na UTI, dentro de uma incubadora, sem lamentar nada, sem reclamar, porque tinha situações piores, tinha crianças, tinha bebês piores lá. E a Gabriela estava lá, com força, tirando todos os aparelhos, porque ela estava ali, mas era porque o Senhor queria trabalhar em nós. A aprovação vem para isso, irmãos, para trabalhar na nossa vida, para trabalhar algo que nós precisamos mudar, que é a confiança no Senhor. A gente precisa confiar no Senhor. Quando a prova vem, para onde você está indo? Para onde você está correndo? Adiantaria nós desesperarmos e começarmos a falar, mas por que para o médico? O que aconteceu? Tira ela daí. Adiantaria? Não adiantaria. Porque a confiança nossa tinha que estar no Senhor. E foi isso que Ele mais trabalhou nas nossas vidas. De todos os dias lá, chegar às 10 da manhã e a notícia, não, ela não pode ser liberada ainda. Não, ela não pode ser liberada ainda. E a promessa estava ali na nossa frente. 7 dias atrás, nós recebemos a palavra e nós precisamos focar. E a palavra veio para a gente conseguir passar por isso. E da mesma forma a palavra está vindo sobre a sua vida nessa noite para você passar isso que você está enfrentando. Você sair dessa veste de lamento e vestir vestes novas, de dignidade e força, de alegria diante do Senhor. Foque na promessa de que Jesus, Ele é o nosso bom pastor. Foque na promessa de que Ele não mente e que Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Tudo aquilo, e tem várias promessas aqui para mim e para a sua vida. Só basta a gente focar nelas, acreditar. Pare de chorar e receba a promessa. Haja como se você recebeu a promessa. Faça como Ana. Coma, veste. Coma, sabe o que, irmãos? A palavra de Deus. Porque antes dela responder, antes dela fazer isso, Ele responde para ela, porque Deus de Israel lhe concede o que pediu. Era a resposta, era a promessa. Ela alcançou, ela catou aquela palavra ali e falou, vai acontecer. E aquilo ali deu forças e ela foi e saiu. Saiu e começou a se alegrar e já não estava mais com o seu rosto abatido. Creia e confie que Deus está agindo na sua vida. Confie no poder do Senhor. Se ao seu redor há motivos de tristeza, complete a sua alegria
e leve os seus olhos a enxergar a alegria do Senhor, a alegria da conquista que você precisa. Creia que Deus está agindo na sua vida. Amém? Então, o primeiro passo, chorar no lugar certo. Segundo passo, clamar para a pessoa certa. Chore aos pés de Jesus, clame para Jesus. E foque na promessa que Ele te deu. Foque na promessa. 1 Samuel, capítulo 1, verso 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E lhe deu o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. A promessa dela veio. A promessa dela chegou. E além disso tudo, lembra do contexto histórico que Israel estava passando? Essa promessa veio ali para estabelecer um novo tempo para Israel. Samuel estabeleceu um novo tempo para Israel, que foi a consagração de um rei. Eles estavam sem rei, estavam passando situações difíceis. E além de tudo, aquilo que Deus concedeu para ela, cumpriu a promessa. E Ana ali, ela engravidou no tempo certo e deu à luz a um filho, né? Então, Deus cumpriu sobre a vida dela. Mas ela precisou ter uma atitude antes, que foi mudar as vestes, que foi sair do lamento, que foi parar de se lamentar ali e chorar e se alegrar. Então, nessa noite, você tem essa oportunidade de sair dessa situação que você está, de choro, de lamento, de tristeza, e se alegrar, confiando que a sua promessa vai chegar. Amanhã, não sei. Semana que vem, também não sei. Mas no momento certo, o Senhor vai cumprir na sua vida. Ana e Eucana adoraram antes mesmo de receber o cumprimento da promessa. Que a sua adoração também reflita ao céu. Antes de você receber, adore ao Senhor. Não fique estagnado, não fique parado, não fique esperando acontecer. Adore ao Senhor, declare ao Senhor. No capítulo 2, Ana declara uma oração linda para o Senhor, exaltando Ele como Rei, declarando a grandeza do Senhor. Então, que você possa adorar o Senhor. Se é na sua casa a situação, tem tido muita batalha na sua casa, comece a colocar louvores, comece a adorar o Senhor na sua casa, comece a declarar o nome do Senhor, comece a declarar todo espírito de tristeza, de morte, que saia da sua casa, comece a declarar vestes novas, que todas as vestes de lamento, de tristeza saia. Você precisa fazer isso, você precisa ter essa postura. E Ana, então, e Samuel, então, ele estabeleceu um novo tempo para Israel, a consagração de um rei. O cântico de Ana, que é a oração de Ana, no capítulo 2, mostra que, independente de ter ou não um rei a Israel, ela declarou o reinado do Rei dos Reis na vida da geração dela. Ela declarou isso. Declare sobre a sua vida, declare sobre a nossa geração, que o Rei dos Reis, aquele que nós servimos, voltará. Declare a grandeza do Senhor. O coração humilde de Ana revelava que ela dependia de Deus. Isso trouxe vida e alegria para o seu coração. Que você hoje, nessa noite, possa depender do Senhor. Possa depender totalmente do Senhor. Clamar no lugar certo. Chorar aos pés de Jesus. E focar na promessa que você tem sobre a sua vida. Para terminar, vamos ler Salmos, capítulo 30, verso 11 e 12. Salmo 30, 11 e 12. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Troque as suas vestes, troque o seu pranto em dança, coloque a sua veste de alegria nessa noite e comece a dar graças ao Senhor. Comece a declarar que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor da sua vida e que você depende somente dEle e de mais ninguém. Amém? Se coloque de pé e guarde isso na sua vida, que você precisa
clamar para a pessoa certa, chorar no lugar certo e focar na promessa. Que toda a sua força seja revestida nessa noite e que o Senhor possa trazer de tristeza para alegria para a sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença nessa noite. Oh Deus, às vezes, Senhor Deus, entramos aqui com vestes de tristeza, com vestes de lamento, Senhor, murmurando, reclamando. Oh Senhor, passando pelas dificuldades que nós passamos e não estamos isentos dela nessa vida. Deus, mas nessa noite nós ouvimos a Tua palavra, nós ouvimos, Senhor Deus, a Tua palavra sobre as nossas vidas, Senhor. Oh Deus, e que nós possamos mudar a nossa mentalidade, Senhor Deus, e começar, Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus, clamar no lugar certo, Senhor. E nós estamos no lugar certo, que é a Tua casa. Nós não estamos diante de ninguém. Esqueça a pessoa que está do seu lado. Comece a clamar ao Senhor. Comece a apresentar diante do Senhor aquilo que você tem enfrentado, aquilo que você tem passado. A provação que tem vindo sobre a sua vida. Você está no lugar certo. O Senhor está te dando essa oportunidade nessa noite de transformar toda a tristeza da sua vida em alegria. A alegria que vem dEle, somente dEle. Não é alegria que depende de pessoas. Não é alegria que depende do outro ou de algo que você faz, ou de qualquer coisa material, mas a alegria que vem do Senhor. Chore aos pés de Jesus nessa noite. Chore. Não tem problema você chorar. Não tem problema você apresentar diante dEle em choro. Mas clame ao Senhor. E muitas das vezes você está aqui nessa noite e você já clamou para várias pessoas, mas ainda não apresentou para o Senhor aquilo que você tem precisado. Às vezes você tem abrido a sua boca e falado com seus parentes, amigos, esposo, esposa, filhos. Você tem reclamado para qualquer uma dessas pessoas, mas não chegou com humildade, se humilhando diante do Senhor. E Ele está te dando essa oportunidade nessa noite. Se derrame aos pés do Senhor. Chore diante dEle. Apresente a sua súplica, a sua provação, aquilo que tem causado tristeza na sua alma. Oh, Senhor, que o Senhor possa ouvir, Deus, o nosso clamor nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ouvir o clamor de cada um dos meus irmãos nessa noite, Senhor. Assim como Ana estava diante do Senhor ali, chorando muito. O Senhor ouviu a súplica dela, a oração dela. Só ouça as nossas orações. Senhor Deus, tira toda veste de lamento, Senhor Deus, toda veste de tristeza, toda veste de morte. Oh, Senhor, toda veste que impede, Senhor Deus, de nos alegrarmos diante do Senhor, de receber a verdadeira alegria que vem de Ti. Deus, em nome de Jesus, somente o Senhor pode fazer, somente o Senhor pode limpar, somente o Senhor pode restaurar. Nós não temos poder de fazer nada, mas somente o Senhor tem. Senhor Deus, reveste a nossa vida nessa noite, com toda a dignidade, com toda a força, com a alegria que vem do Senhor. Toda tristeza vai embora nessa noite. Oh Deus, coloca vestes novas nas nossas vidas. Que toda veste rasgada, toda veste de humilhação que nós passamos, toda veste contrária seja arrancada e lançada fora. Mas que nós venhamos nos alegrar na Tua presença, porque o Senhor é o motivo maior da nossa alegria. A nossa dependência precisa estar no Senhor. Nós precisamos estar entregues ao Senhor, dependentes. Ana recebeu a promessa porque ela era dependente do Senhor. E antes mesmo de receber, ela dedicou ao Senhor. E nessa noite, dedicamos a nossa vida ao Senhor, Pai. Dedicamos, Senhor Deus, tudo que nós somos. Dedicamos, Senhor Deus, tudo que nós temos. Todos os nossos problemas, dificuldades, tudo aquilo que nós não estamos isentos nessa terra. Mas nós temos uma grande promessa, que naquele dia, depois que o Senhor voltar e nos buscar, não haverá mais choro, não haverá mais morte. Isso é uma grande promessa, irmão. Agarre isso sobre a sua vida, que o nosso Salvador vai voltar e vai nos buscar. Conserte a sua vida, conserte aquilo que você tem feito.
que não tem agradado ao Senhor. Pare de murmurar, pare de reclamar. Comece a declarar adoração ao Rei dos Reis. Comece a declarar que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é Salvador, que Ele é o único, aquele que você depende. Oh Deus, nós declaramos nessa noite que nós pertencemos ao Senhor e não dependemos de ninguém nessa terra, de nenhuma, Senhor, pessoa, mas nós dependemos do Senhor, o único, Senhor Deus, grande e poderoso Senhor. Nós não dependemos de nada além do Senhor. Troca as nossas vestes, Senhor. Troca o nosso lamento, Senhor. E que a nossa vitória, Senhor, esteja declarada nessa noite. Foque na promessa que você tem sobre a sua vida. Hoje você está no lugar certo. Não saia daqui sem declarar que Ele é o Senhor da sua vida. Não saia daqui sem declarar que somente Ele pode mudar a sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada irmão que está aqui nessa noite, que ouviu a Tua palavra, Senhor. Não deixe o inimigo roubar, Senhor. Não permita que o inimigo roube, Senhor Deus, a palavra lançada sobre cada vida aqui, Senhor. Mas que em nome de Jesus, Pai, o Senhor cumpra todas as promessas que tem sobre a vida de cada um, sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor Deus, tirar todas as vestes de lamento da vida dos meus irmãos e declarando, Senhor, que vestes de alegria são colocadas nessa noite, que o pranto é trocado por alegria. Se você não sorrir, você vai sorrir, você vai alegrar-se diante do Senhor. Receba a palavra do Senhor e saia daqui com mentalidade mudada. Não saia daquela porta sem pensar e sem trocar a sua veste nessa noite. O Senhor já liberou, mas depende de você. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos e nós declaramos que o Senhor é o Rei dos Reis, o único Salvador, o único que pode mudar qualquer situação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.